Chamo-me Sulisa Quaresma, sou nacional, né, de São Tomé e Príncipe. Nasci aqui há 46 anos atrás e pronto, estou aqui na qualidade de diretora do Ambiente e Ação Climática. É a instituição vinculada ao Ministério do Ambiente, Juventude e Turismo Sustentável, onde, pronto, durante o meu percurso entrei como quadro técnico superior de terceira classe na Direção-Geral do Ambiente em 2009 e em 2023 assumi as novas funções como Diretora-Geral do Ambiente e Ação Climática. E a senhora nasceu aqui em São Tomé, na cidade mesmo? Onde que a senhora nasceu? Da onde são os pais da senhora? Os meus pais são nacionais também, de São Tomé e Príncipe. Nasci na cidade de Guadalupe, né, no Hospital Dr. Agostinho Neto. E depois tive a minha trajetória, com 1 ano de idade, viajei com os meus pais até Cuba, onde só depois, quando tive 11 anos de idade, regressei com os meus pais e pronto, continuei a viver aqui. Até o ano de 2002 saí para completar os meus estudos superiores, onde graduei a licenciatura em Engenharia Química na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Ciência e Tecnologia. E logo que terminei, em 2008, em 2009 regressei a São Tomé e Príncipe para poder dar o meu contributo, né, daquilo que foram um dos objetivos do meu país, né, ir formar e poder contribuir com o desenvolvimento do país. Então a senhora teve 2 momentos fora, um quando criança em Cuba. Exatamente. E depois para fazer mesmo a licenciatura em Portugal. Sim. E a senhora foi só para Portugal ou foi com outras pessoas? Para Portugal, na altura, acompanhei, fui com uma colega também, que fomos fazer o 12º, porque anteriormente não havia o 12º ano em São Tomé. Completamos o 12º ano em Viseu e depois, para o curso de licenciatura, fomos vinculados em universidades diferentes. E eu fui para Coimbra e ela continuou em Viseu. E quando a senhora retornou, a senhora já veio para a função pública? Como foi essa? Não, fiquei aqui, foi uma experiência. Claro, a gente quando regressa não entra diretamente ao quadro pessoal, ficamos sempre à espera de vagas, né, em algumas direções. Quando eu regressei, tive conhecimento que abririam vagas na Direção-Geral do Ambiente para técnicos que pudessem trabalhar no lugar ao saneamento. E como eu licenciada em Engenharia Química, com mestrado em Ambiente, Energias e Processo, resolvi aguardar e candidatei e felizmente fui selecionada e que estou cá até hoje. E como é que é o trabalho da Direção-Geral do Ambiente? Bom, o nosso trabalho é bastante desafiante. Como sabe, a temática ambiental ela é muito transversal, ela lida com com as temáticas, com a economia, com a parte social, e nós acabamos, por vezes, ter um pouco de cada um dos sectores, e o desafio é enorme porque nós temos que estar aqui no equilíbrio, né? No que toca ao desenvolvimento sustentável do país, ou seja, não constituir um entrave ao desenvolvimento, mas apelar para um equilíbrio entre a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. E qual o maior desafio que existe hoje? Bom, o maior desafio é conciliar o uso dos recursos naturais com a proteção do ambiente. Nós sabemos o país ele é rico em biodiversidade, né? Nós dependemos muito das nossas florestas, dos recursos naturais para a nossa sobrevivência.
e, claro, que é preciso utilizar políticas, implementar políticas de conservação e de proteção que também não prejudiquem o desenvolvimento socioeconômico e tentar conciliar todos esses aspectos torna-se bastante desafiante para nós. E quais as cooperações que vocês têm? Assim, existe cooperação com outros países? Como que funciona? Sim, nós, a nível, sabe, o país ratificou muitas convenções ligadas ao ambiente. Uma delas é a Convenção Quadro das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, onde nós todos os anos participamos nas conferências das partes e nós temos a oportunidade de estar com outros países que enfrentam desafios semelhantes aos nossos e temos a oportunidade de trocar experiência, ver como é que eles lidam com esses desafios, não só no âmbito das mudanças climáticas, como também na questão da proteção da biodiversidade, na questão da desertificação e também na questão da gestão dos produtos químicos e resíduos e muito recente a questão do Tratado Global dos Plásticos. Então, nessas conferências acabam sendo uma oportunidade do país se posicionar e ao mesmo tempo, dialogar com os outros países de forma que possamos enfrentar estes desafios que não são somente locais, mas também são desafios globais e devemos não só trabalhar de forma isolada, mas sim articulada e com a cooperação internacional. Assim, eu trabalhei durante 11 anos no Ministério do Meio Ambiente do Brasil. E aí a gente acabava trabalhando de forma muito próxima com a cooperação internacional. Isso acontece aqui também? Sim, sim. Temos a cooperação, por exemplo, temos a cooperação portuguesa, onde implementamos projetos que visam a proteção do ambiente. Temos também, já houve no passado, uma cooperação mais estreita com o Brasil, onde saíam daqui técnicos de diferentes instituições beneficiarem de capacitação no Brasil, de curta duração, e mesmo outras cooperações multilaterais, bilaterais, e o país tem beneficiado, sim, de algum apoio na implementação de projetos, como também no reforço de capacidade institucional e dos técnicos, né, que lidam com essas temáticas ambientais. E como é que é a relação do departamento, da direção e dos técnicos, principalmente, talvez, com as comunidades? Assim, vocês têm escritórios nas comunidades? Como é que é esse diálogo com as comunidades? Não, nós não temos escritório com as comunidades, mas nós trabalhamos sempre com o poder local. Qualquer atividade que tenhamos que desenvolver, o primeiro parceiro que nós levamos essas atividades é o poder local, explicamos e conjuntamente desenvolvemos as atividades nas comunidades. A Direção do Ambiente tem tido, no âmbito das diferentes colaborações e cooperação que tem tido com alguns parceiros, nós temos implementado algumas atividades para sensibilização, para mudança de comportamento. Como sabe, o setor do ambiente, a Direção do Ambiente, no âmbito das suas competências, ela deve promover a participação pública, né, do cidadão, mas também deve promover a educação ambiental, a sensibilização para uma mudança de comportamento. Porque se nós quisermos realmente contar com as comunidades, queremos que elas realmente mudem de atitude face às questões ambientais, nós temos que levar a informação, nós temos que educá-las, nós temos que explicar um pouco como é que deve ser essa interação entre o homem e a natureza, para que eles possam também fazer parte desse processo, porque a proteção do ambiente não diz respeito somente, né, à direção do ambiente, mas sim também aos diferentes atores que têm sempre uma participação de forma ativa ou de forma direta ou indireta no processo de desenvolvimento sustentável do país. Então, nós não podemos trabalhar de forma isolada, temos sim que trabalhar
com a comunidade e para a comunidade. Eu acho que temos que ter essa consciência de que não conseguimos por si só proteger o nosso ambiente. E vocês fazem trabalhos também com as escolas? Existe? Também as escolas. Nós atualmente, há anos atrás, nós participamos conjuntamente com o Ministério do Ambiente na institucionalização da disciplina de educação ambiental no 8º ano. Na altura havia uma proximidade com a direção do ambiente, onde nós apoiamos na identificação das temáticas que deveriam ser desenvolvidas no âmbito desta disciplina. Havia também técnicos da direção que contribuíram para, no início do processo, capacitar e formar esses jovens, né, adolescentes. E depois também, eu refiro, né, a educação ambiental formal, mas também temos feito educação ambiental informal, né, indo às comunidades, fazendo a educação ambiental em diferentes níveis da sociedade, o poder político, o poder decisivo, as ONGs. Temos, quando em vez, os jornalistas. Identificamos determinados grupos-alvos que achamos que são peças fundamentais que toca, né, a proteção do nosso ambiente. E depois também nós, a nível da educação, neste momento, nós estamos no processo de elaboração da nossa estratégia nacional e plano de ação para a educação ambiental, onde, claro, nós estamos a contar com a participação de todos neste processo para que esta estratégia atinja todos os níveis da nossa sociedade. Então, por isso, nós já é uma das nossas prioridades, porque para que haja realmente a proteção do nosso ambiente, a proteção dos nossos sistemas, da nossa biodiversidade, é preciso educar, é preciso levar ao cidadão as questões, as preocupações e como é que nós conjuntamente podemos, sim, mudar o paradigma das coisas. A senhora sente que as comunidades e a população, eles aceitam bem isso? Porque é uma mudança de mentalidade, né? Sim. Cada nova campanha, eu estou vendo que a senhora está com uma camisa do zero plástico. Exatamente. E isso é sempre uma mudança de mentalidade. A população consegue perceber a importância e eles reagem bem? Sim, elas reagem bem. Claro que a mudança de comportamento não se faz de um dia para o outro, né? É preciso nós fazermos mais. Eu tenho essa consciência de que ainda fazemos muito pouco. Precisamos fazer mais e de forma continuada, porque depois nós, por exemplo, fazemos, mas depois ficamos um período de tempo sem o fazer. Isso já claro que não é bom, né? Eu acho que precisamos sim campanhas de sensibilização e de educação para uma mudança de comportamento de forma contínua, com mais proximidade com o público, utilizar também os nossos meios de comunicação, a rádio, a televisão, as rádios online. Também podemos, através das nossas páginas, nossas plataformas digitais, poder também ir passando mensagens daquilo que nós achamos importante. Porque as temáticas ambientais, elas são vastas, né? Nós temos muitas áreas que devemos realmente informar do que estamos a fazer e como é que o cidadão pode também contribuir, porque é preciso também o cidadão saber qual é a sua participação e como é que ele pode também fazer a sua parte. É essencial, é assim, sem Sim, cidadão sim. não vai funcionar. Exatamente. E eu queria que a senhora agora então contasse um pouco sobre o processo de candidatura de São Tomé para a Reserva da Biosfera. Assim, muito provavelmente vai ser o primeiro país no mundo a ser um país inteiro Reserva da Biosfera. Como é que foi esse processo? Bom, o processo da Reserva da Biosfera é preciso realmente elucidar as pessoas, porque anos atrás houve uma má interpretação, né?
dessa questão do que é reserva, do que é o país se constituir em reserva da biosfera. Nós, pronto, queremos transformar os nossos parques naturais, né, como reservas da biosfera para podermos implementar ações, estratégias viradas para a conservação. Viradas para a conservação porque nós sabemos que cada vez mais a população tende a aumentar e cada vez mais haverá pressão sobre as nossas florestas, sobre os nossos ecossistemas. Então, é preciso, sim, ver como é que podemos acompanhar o ritmo, né, de desenvolvimento das nossas populações, com também a necessidade de utilizar os nossos recursos ecossistêmicos, recursos florestais, ou da nossa própria biodiversidade. Porque quando eu falo dos recursos, nós estamos a falar não somente das nossas florestas, nossas plantas, daquilo de tudo que nos oferece, né? Mas também estamos a falar dos rios, né? Onde nascem, né? Que é preciso também proteger as nossas nascentes, dentre outros. E é preciso realmente haver uma compreensão real do porquê que nós estamos a trabalhar também para que São Tomé possa ser reserva da biosfera. Nós temos já a experiência com a região autónoma do Príncipe, devemos também aprender com as coisas boas, com as coisas também que foram menos boas, para que a nível de São Tomé possamos verdadeiramente criar uma reserva, mas que tenha uma participação ativa e uma maior compreensão do que é isto, como é que vamos lidar com isto e como é que isto verdadeiramente vai ajudar o país a continuar a manter essa rica biodiversidade que eu vejo como uma matéria-prima, né, para o desenvolvimento do nosso turismo e não só, e para também continuarmos a ter esse país Galápagos, né? Esse país que ainda continua a absorver grande parte do dióxido de carbono que nós emitimos e que possa contribuir com as outras florestas daqui da nossa bacia do Congo na absorção dos gases com efeito de estufa e que torna o país um país não emissor, né? Então, eu acho que é este objetivo que tem que estar a essência, mas, claro, pensando também no cidadão, pensando como é que depois o cidadão vai se adaptar com essas mudanças. Eu vou voltar só um pouquinho numa coisa que a senhora falou, que houve um mal-entendido anteriormente. Que mal-entendido foi esse? O mal-entendido é que as pessoas associavam, no meu entender, posso estar errada, mas as pessoas associavam muito biosfera com o intocável. Ou seja, nós não podemos, se constituirmos uma área biosfera, ninguém pode entrar lá, ninguém pode tocar lá, ninguém pode fazer nada lá. Que não é bem o conceito da biosfera. O conceito da biosfera é ao mesmo tempo no âmbito de proteção, de conservação, mas que também do uso sustentável dos recursos naturais. Eu acho que esse entendimento que eu tenho, né, mas que muita gente não vê isso com bons olhos, mas, claro, quem trabalha no domínio da conservação e da proteção do ambiente, claro que vê sempre com os bons olhos este lado, porque é preciso realmente, cada um tem o seu papel. Eu às vezes digo, a direção do ambiente e ação climática por vezes é mal interpretada de ser um entrave ao desenvolvimento. Não, nós temos que ter a consciência de que é o nosso dever, é a nossa missão proteger o ambiente. E protegendo o ambiente, claro, é salvaguardar todas as questões que visam a proteção do ambiente e
evitando ou minimizando os impactos negativos ao ambiente. Então, este é o nosso papel, estar vigilante, ser salvaguardas das questões ambientais e alinhar, né, com as nossas políticas e estratégias nacionais. Por isso, tornamos por vezes um pouco mal interpretados quando queremos ter, acabamos tendo um papel por vezes muito protecionista e por vezes sobressai um pouco mais do que uma visão de desenvolvimento econômico, mas é natural, né? Mas é preciso realmente tornar isso de forma equilibrada. Nem sempre é fácil a gente conseguir ter o equilíbrio, mas o que é mais importante aqui é sempre podermos ter as medidas de mitigação, serão ótimas, porque é impossível desenvolver sem tocar, né, no ambiente, é impossível desenvolver sem causar impactos no ambiente, mas que esses impactos possam ser minimizados, possam ser mitigados com ações e medidas que vão de encontro àquilo que é garantia das salvaguardas ambientais. E como é que vocês fizeram para mudar essa mentalidade das pessoas de que a reserva da biosfera não pode tocar? Como é que foi feito esse processo? Bom, a parte de Santo Tomé, eu não acompanhei muito de perto este processo, né? De contato com as comunidades, de tentar saber o que elas acham, mas eu acredito que a Direção das Florestas e da Biodiversidade deve ter feito esse papel. Acaba sendo realmente, né, que nós, a nível da biosfera do Príncipe, não sei como é que aconteceu, qual é que foi o papel da Direção do Ambiente e Ação Climática neste processo. Com Santo Tomé, trabalhamos em parceria com a Direção das Florestas e da Biodiversidade, estando no mesmo ministério, mas pronto, o papel do setor do ambiente ainda acaba ficando um pouco, eu falo do setor como instituição, porque falar da biosfera não tem como falar do ambiente. Não tem como falar do ambiente, porque o ambiente é parte integrante, né, do ambiente e claro que nós temos sempre também uma responsabilidade para a criação dessas áreas especiais, áreas reservas, áreas protegidas e mesmo a biosfera. Por isso, acredito que esse processo está sendo participativo, né? É preciso escutar as pessoas, ouvir as preocupações delas, informar de que esse processo, como é que ele vai ser feito, qual o impacto que pode causar no aspecto positivo, também falando dos aspectos negativos, e para que elas possam ver isso como uma oportunidade e não como algo de muito errado. Que elas possam ver a criação das reservas, das áreas da biosfera como uma oportunidade para o desenvolvimento do país e, sobretudo, o desenvolvimento das comunidades, que muitas delas dependem, né? Elas vivem, como se diz, na zona tampão, né, dessas áreas que nós pretendemos criar, então é preciso serem elas as protagonistas, mas para isso devemos envolvê-las desde o início, devemos apoiá-las para que elas possam aproveitar do Estatuto da Reserva da Biosfera para que elas possam também terem projetos de desenvolvimento e serem elas os protagonistas, né? Compreender na realidade, né? Exatamente. E assim, quando a senhora pensa, pronto, São Tomé é uma reserva da biosfera, o que a senhora espera com essa? Santo Tomé é uma reserva, o que eu penso é desenvolvimento do país no seu todo, é
atrair mais turistas, mas que não seja um turismo de massa, que seja um turismo sustentável, que realmente as pessoas possam vir visitar o São Tomé e Príncipe e vejam a riqueza das nossas ilhas e que possam contribuir de forma positiva para mantermos conservadas e protegidas essas áreas. Acredito que também isso vai exigir de nós uma maior responsabilidade, uma maior vigilância, porque temos que ter muita atenção de possíveis espécies invasoras que poderão também, né, surgir da quantidade do próprio processo de desenvolvimento. Temos também de estar vigilantes, por isso que devem ser capacitados todos os intervenientes que terão um papel direto e indireto no desenvolvimento, né, da reserva da biosfera e tudo que nele tiver associado. Mas eu vejo com bons olhos, vejo que precisamos continuar a proteger as nossas áreas, sendo as áreas protegidas também reserva, ainda teremos um duplo aumento de conservação e de proteção das nossas áreas protegidas, mas que também o benefício que resulte deste desenvolvimento possa verdadeiramente continuar a conservar e proteger essas áreas para que as gerações vindouras possam continuar a usufruir e terem também o orgulho de dizer que São Tomé e Príncipe é o Galápagos, né? E como que seria esse turismo sustentável? Um turismo articulado. O turismo sustentável é um turismo que deve trazer as questões ambientais como prioridade. É um turismo que nós não podemos olhar somente para as questões do fluxo de turistas que entram e que desenvolvem a economia, mas que podemos também ver um turismo que, através da nossa biodiversidade, tanto terrestre como marinha, possam conhecer o que é que nós temos nas nossas florestas, o nosso endemismo, e possam ajudar a contribuir para manter esses pontos protegidos. Isso é que eu considero como turismo sustentável, é trazer as questões ambientais no centro como prioridade e que o turista possa ter um outro olhar de quando vem para São Tomé, o que é que ele vem ver, que não existe em parte alguma. Eu acho que é essa linguagem, essa forma que nós devemos encarar, mostrar a ilha tão pequena, mas o que temos a oferecer é a nossa rica biodiversidade e que faz todo sentido nós, cidadãos santomenses, protegermos, como quem também vem poder contribuir de alguma forma para manter essas áreas protegidas. E assim, a gente já fez algumas outras entrevistas e algumas pessoas já referiram, por exemplo, um crescimento do setor hoteleiro, né, por conta do turismo. Existe um trabalho conjunto com o setor de turismo, principalmente com o setor de hotelaria? Sim, agora estamos no mesmo ministério, né? Como falamos, é preciso realmente que cada um dos intervenientes faça a sua parte, mas de forma articulada, de forma alinhada. Temos feito sim, nós agora temos um projeto de vulnerabilidade e adaptação nas zonas costeiras, as mudanças climáticas, onde traz também uma componente de turismo sustentável. Então, há esse alinhamento de poder desenvolver o setor turístico, né, a indústria hoteleira, mas com um olhar mais na sustentabilidade. E
E eu acho que é daqui que vai nos abrir outras oportunidades de criar outras formas de qualidade ambiental, por exemplo, apelar para os hotéis poderem reduzirem o uso de plásticos, criar, por exemplo, marcas ou selos ambientais para que possam ser mais amigos do ambiente, de uma forma. Então, eu acho que estamos num bom caminho e essa interligação entre o setor do ambiente e o setor do turismo, tendo como foco o turismo sustentável, não tem como estar desassociado. Vamos ter que sempre trabalhar de forma articulada e para que realmente se desenvolva as duas áreas, o turismo e continue a proteger o ambiente. E a senhora falou assim sobre selos, né, assim, para os hotéis, enfim, para o turismo, né, como sendo um turismo sustentável. Com a criação da reserva, né, com a aprovação de que São Tomé é uma reserva da biosfera, para o ambiente, o que a senhora imagina que isso vai trazer de benefícios? Muitos benefícios, muitos. Muitos benefícios, porque o turista, quando ele vem, diz, olha, eu vou para São Tomé, mas a lógica de visitar São Tomé, eu não posso me comportar da mesma forma como eu vou visitar um país europeu, por exemplo. Ele já vem com uma outra atitude, uma atitude de menos plásticos, uma atitude de proteção também, e até ele acaba se sentindo um pouco feliz em dizer, olha, eu estou a ir visitar uma ilha, vou usufruir, né, daquilo que essa ilha tem para oferecer, mas ao mesmo tempo deixo o meu legado, deixo a minha pegada ambiental para que os outros também possam continuar a fazê-lo. Então eu acho que o próprio turista, se vem para São Tomé e encontra esse modelo sustentável a ser implementado, ele também acaba dando a sua contribuição. Então, eu vejo sempre benefícios, mas claro que nós temos que acompanhar, né, isso com estratégias, devemos reforçar as nossas instituições nacionais, os técnicos, para um maior acompanhamento, seguimento, de que realmente o turismo que estamos a desenvolver, a reserva de biosfera que criamos, traga os verdadeiros benefícios para os quais foram os objetivos para os quais eles foram criados. Por isso temos a experiência do Príncipe, que tem funcionado bem, porque não São Tomé também. E eu acredito que sim, se soubermos acompanhar, monitorar, sempre aprendendo com os erros, conseguiremos sim fazer com que as áreas que serão constituídas reserva da biosfera sejam verdadeiramente conservadas e protegidas. E a senhora tem uma expectativa de que isso, de alguma maneira, aumente também o recurso mesmo financeiro a partir de cooperação internacional? Sim, 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 porque, como eu disse, temos que ver a reserva como oportunidade, né? Se um país constituir cerca de 30% das suas áreas protegidas, né? São Tomé, Príncipe já temos, mas uma parte de São Tomé, como reserva da biosfera, começa logo, né? Um país a considerar quase X% do seu território. Acaba sendo curiosidade, né? As pessoas começam a vir com essa curiosidade. Mas claro que essa curiosidade tem que ser acompanhada, né? De que traga realmente os benefícios esperados, não só para quem vem, mas para quem também está aqui. Que nós temos que criar essas reservas especiais, pensando também não só num turismo como um produto turístico, mas também desenvolvimento socioeconômico do país, então socioeconômico e ambiental, né, do país. Por isso que trará ganhos com políticas e estratégias muito bem implementadas e ganho para todos nós. Por isso que
não acredito ser algo de mal para Santo Tomé e Príncipe. Já temos exemplo mesmo aqui na Ilha do Príncipe, temos exemplo de outros países, por isso Santo Tomé não será indiferente. Basta implementar, fazer o devido acompanhamento e sempre ir combatendo, ultrapassando as barreiras para que realmente tenhamos o sucesso almejado. Eu tenho duas últimas perguntas para a senhora. A primeira é, quando a senhora pensa no futuro, em São Tomé, o que a senhora imagina do futuro para São Tomé? Bom, eu imagino um Santo Tomé e Príncipe verdadeiramente desenvolvido, no sentido de desenvolvimento sustentável, né? As três vertentes que eu acho que seria um potencial termos o desenvolvimento econômico, social e ambiental das duas ilhas, e vejo um país agradável, um país onde as questões ambientais estão salvaguardadas. Vejo um país onde se desenvolve, para quem venha, sai daqui com as boas lembranças, boas recordações das ilhas e que queiram sempre voltar. Um país agradável de viver e para que as nossas gerações possam verdadeiramente sentirem orgulho dos antepassados, dos pais, dos avós, que realmente possam ter deixado um legado bastante bom para eles. É o que eu vejo daqui para o futuro. E o que é ser São Tomense para a senhora? São Tomense é ser uma pessoa que acredita, independentemente, né, das situações. Um São Tomense acreditando no melhor do amanhã. Um São Tomense acolhedor, simpático. Um São Tomense que traga as questões ambientais acima. Eu sei que nós ainda não olhamos os benefícios. Se nós pudermos trazer as questões ambientais para o centro de todas as coisas que fazemos em Santo Tomé e Príncipe, no dia que o Santo Tomense descobrir como é que podemos, através do ambiente, desenvolver o país de forma sustentável, eu acredito que teremos um Santo Tomé e Príncipe melhor para todos.